minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Essa manhã de domingo nós continuamos aqui com a temperatura show, em 31,5 aqui em Natal. Chegando então com esse assunto aí do América, que disco arranhado é coisa mesmo da galera assim, minha, anos 80, que se lembra daqueles LPs, que a gente chamava de disco, ninguém chamava de LP, chamava de disco. Depois, com muita coisa chique, ele passou a ser chamado de vinil. Mas mesmo a galera do CD, que já é realmente a minha geração, dali na adolescência, o CD era uma espécie de disco, né? O compact disc, pequenininho, arranhou, não tem quem aguente. No caso do vinil, do LP, do disco, quando arranhava, aquela agulha não saía do canto, né? Ela ia, voltava, ficar só aquele negócio repetido, parecia coisa de DJ. Acho que isso até inspirou o povo a criar esses remixes que a gente tem por aí. E no caso do CD também é meio triste, né? Quando arranha ou pula ou fica ouvindo ruído, é uma coisa bem esquisita. Então, isso aí de disco arranhado é quando se fala em eleição do América, do que quer que seja. É um disco arranhado, não sai do canto, né? A gente roda e não tem chapas inscritas para disputarem a eleição. Se fala muito, se lança balão de ensaio na imprensa, que vai surgir candidatura tal, que a outra tal já tem tais apoios e não sei o quê, mas na hora H vem aquele consenso que tanto mal tem feito ao clube e nós temos uma aclamação. Só tem uma chapa, não tem o que eleger, né? Você vai aclamar. O povo insiste em usar o termo errado. E amanhã, não sei nem se nos escaninhos do Conselho Deliberativo do América já decidiram que não é amanhã, porque o América ele faz a edital e ele já bota a data, porque se der errado ele já tem a data reserva, né? Fala-se então que só se tem uma chapa em público aí conhecido. Eu confesso que nem conversei com as pessoas que formam essa chapa, né? Primeiro, a pessoa que está na cabeça de chapa eu de fato não conheço, posso até conhecer de vista, mas de nome assim não tenho nem ideia de quem seja. E a segunda pessoa que está na chapa, né, que está candidata a vice-presidente do conselho, essa eu conheço de muito tempo, né? É uma pessoa assim que já tem conhecimento com a família de antes de eu nascer e que conheço de perto, de convivência, assim, de ter muito respeito e admiração, que é Nádia, né, que foi minha professora no curso de Direito da UFRN. Uma pessoa que eu tenho assim uma extrema admiração, muito respeito, mesmo discordando de muitas opiniões, né? Ela tem algumas opiniões, ela é muito fervorosa na defesa das opiniões dela, o que eu acho uma maravilha, porque eu sou assim também. Defendo fervorosamente minhas opiniões, mas isso não quer dizer que eu diminuo as dela, né? Ou tenha que achar que eu tenho a razão ou ela tem a razão, não. Eu respeito demais, só tenho respeito e admiração por Nádia, mesmo não concordando com as ideias dela. Muito provavelmente, arrisco dizer, eu nunca conversei sobre isso com ela, né? Mas arrisco dizer que ela não é a favor do voto do sócio torcedor, né? Posso estar sendo assim até muito injusta aqui com ela, mas pelo que eu conheço, né? Pelos anos de convivência e tudo, por toda a admiração que eu tenho, arrisco dizer que ela é contra o voto do sócio. Mas não é por isso que eu estou dizendo que o América é um disco arranhado e que não sai do canto. Poderia até ser por isso também, porque a gente vai ter uma chapa que vai defender o que sempre foi, não muda. Mas não é por isso não. Eu estou reclamando é que não tem mesmo oposição, porque a gente tem uma oposição, que eu já disse, o América em geral, não importa quem está lá à frente da presidência ou do Conselho Deliberativo, a oposição, ela trabalha nos escaninhos, ela trabalha por dentro. É igual cupim, que vai roendo a madeira por dentro. Quando você vem ver o estrago, não tem mais o que fazer. Não tem mais. Então, o América segue nessa batida. Em vez de ter uma oposição que bota a cara para fora, que defende as coisas, que se expõe a ir lá, fazer uma eleição, perder. Qual é o problema de perder a eleição? Deve ser defender uma proposta, uma outra chapa defender uma outra proposta e aquela outra proposta agradou o pessoal que está lá. Paciência,
mas você expôs suas ideias, você obrigou a outra chapa também a falar sobre suas ideias, porque a gente já teve aclamação no América e que nem propostos candidatos, as pessoas que estavam ali à frente, porque não é mais de um, eu digo os candidatos porque é um para presidente e outro para vice-presidente, mas não precisam nem dizer o que querem fazer ou o que não querem fazer, ou o que acham ruim, o que acham bom. Pra quê? Se é só botar o nome e o povo lá dizer se quer ou não. Não precisa nem dizer, né? Você nem vai se não quer. Se vai, quer. Né? Votou é porque quer. É uma situação esdrúxula, né? Você não discute, o clube não é discutido. Parece que é uma ofensa pessoal você discutir ideias. E é isso que está afundando. Não só o Clube América, como o país também. Né? Entramos numa época em que não se discute as coisas, que tudo é ofensa pessoal, que não se sabe manter um nível elevado de discussão, porque as pessoas querem brigar, é diferente. Discutir é uma coisa, brigar é outra. Discutir ideias é o que há de mais engrandecedor, porque às vezes você pensa numa ideia por um ângulo, às vezes não, quase sempre. Você pensa por um ângulo, e aquela pessoa que é contrária, ela tem um ângulo diferente, ela vai lhe fazer ver um ponto diferente daquilo que você está vendo. Isso pode fazer com que você reforce seu pensamento, mas você já tem conhecimento de que de fato há um defeito ali. Então, oposição em lugar nenhum do mundo é ruim. Nenhum. Também não estou dizendo aqui que oposição é quem tem a verdade absoluta. Não, é justamente o choque de ideias que faz a sociedade, o mundo, um clube como o América avançar. Né? É da discussão que surgem os problemas, soluções, né? Você tem uma ideia de como resolve, outro já tem uma outra, e às vezes do embate daquelas ideias surge uma terceira ideia que é quem vai resolver o problema, né? Que é muito melhor do que a primeira e a segunda separadas, né? Então, é inadmissível que um clube que tenha tanta gente formada em direito envolvida nele, seja por dentro, seja por fora, porque se você for contar a quantidade de advogado e advogada, juiz, juíza, promotor, promotora, que torce para o América, é uma coisa, acho que é a profissão que mais tem gente ligada ao América, pelo menos que era para estar discutindo o América. E são essas pessoas que parece que não querem discutir o América. Faz mal discutir. Faz mal você ter uma votação e você ter, sei lá, 50 conselheiros, que eu sei lá quantas pessoas tem hoje no América. E se você ser o único voto contrário, qual é o problema de você ser um voto contrário? De ter uma opinião diferente? Vai que de tanto você ter uma opinião diferente, na outra votação já tem 2 ou 3 que pensam também diferente como você. E assim você vai mudando uma corrente. Né? Então eu não consigo admitir. Quem acompanha o que eu escrevo há tempos, eu tinha um site, depois passei a ter um blog. Né? Hoje movimento as redes sociais de vez em quando a respeito disso. Faço agora também esse podcast. Quem teve a oportunidade de me conhecer há 20, 30 anos, vamos dizer 20, né? Porque aí eu já tinha uma certa idade para discutir as coisas. Mas quem teve a oportunidade de conversar comigo ao longo desses últimos 20, 25 anos, certamente me ouviu, se quando falou em eleição, me ouviu reclamar desse sistema do América que só tem aclamação. Isso não é saudável. Pode estar sendo eleito aclamado Jesus Cristo para a presidência do América. Né? E está se pulando na fogueira do diabo assumir o América. Pode, mas isso não é saudável, porque a gente só sabe que é Jesus Cristo se tiver também o diabo concorrendo. Né? A contradição, né? As ideias opostas é que leva a gente a avançar. Né? Isso é cantado até em música. Lulu Santos, Nelson Mota, né? Cantaram, né? Que não existiria o que seria a luz, né? Se não houvesse a escuridão. Exatamente, a gente só valoriza a luz porque tem escuridão. Se não existisse escuridão, para que quem quer ter luz? Né? Nunca teria existido. Então, é do embate de ideias que surgem as coisas boas. Né? E, infelizmente, não existe embate de ideias no América. Há muitos anos, há décadas, não existe. Nem para a presidência executiva, nem para a presidência do Conselho Deliberativo, nem dentro do Conselho Deliberativo existe. Né? As pessoas cansam tanto de não opinarem, porque tudo é feito para derrubar quem opina o contrário, que as pessoas abandonam. E o resultado é essa mediocridade aí que se encontra no futebol do Rio Grande do Norte, especificamente falando do América,
que está afundada aí na última divisão, tendo só, além da Série D para jogar, ainda tem que comemorar, porque o ABC subiu, deixou essa vaga para o América. O América fez todo o esforço para não chegar lá. Além disso, tem o mais medíocre dos campeonatos de todo o ano, que é o estadual, que é esse o que determina o ano, imaginem. Né? Então, sem oposição, minha gente, essa oposição que trabalha por dentro, velada, é a pior que existe. Né? E eu, de vez em quando, as pessoas me perguntam, e aí, o que é que você está achando disso? Eu sempre digo, gente, tem uma troca de figurinhas. Né? Você troca ali, mas roda e tá tudo sempre no mesmo lugar, porque é o sistema que tem que mudar, não são as pessoas, não é quem tá à frente, não porque agora é Souza. Se o sistema continua o mesmo, minha gente, vai mudar o quê? Às vezes o que muda é porque, sei lá, tá lá a figura X, aí realmente para montar o time não se tem 400 empresários metendo o dedo, vai ter menos, vai ter 200 empresários metendo o dedo. Isso pode ter algum valor aí dentro do campo, mas tem que pensar no América instituição, não é só o futebol. Futebol é consequência, né? De quando você faz tudo certo, as coisas vão evoluindo da forma certa. Se você faz tudo errado e quer que de repente as coisas deem certo, fica difícil. O pior é ver gente da torcida aplaudir essas coisas. Então, a minha opinião, todo mundo já sabe, é descarranhado. Né? Se nós não tivermos uma disputa realmente efetiva para essa eleição do Conselho Deliberativo, ninguém sonha que as coisas vão mudar, não. Pode mudar um pouquinho aqui, outra ali, mas para o sentido, na direção que a gente quer e na velocidade que a gente quer, muito difícil que consiga. Né? Posso estar sendo até injusta com a chapa que vai. Como eu disse, que eu tenho um maior carinho, maior respeito, maior consideração por Nádia. Não tenho nada a dizer do seu companheiro de chapa, porque não conheço. Não falo de Nádia, que é que eu conheço. Mas as coisas não vão mudar no sentido que se espera, não. Porque sem ter uma oposição fustigando, cobrando, que você tenha que fazer o seu melhor, as pessoas se acomodam, para dizer o mínimo. Né? Então é isso. Esperar que eu esteja muito errada, né? Amanhã a gente vai ter uma ideia disso. E nessa semana, então, no dia que der, a gente discute isso pelo podcast ou até mesmo pelo blog, né? Deixar uma boa semana a todos. Lembrando, nós continuamos na pandemia, mas as coisas começam a mudar, como eu falei aí no podcast anterior, né? Sobre a Covid. Hoje é muito mais a gente se vacinar e colocar uma máscara do que ficar arrancando cabelo sobre o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, né? E se estressando também com os problemas mentais. Mas é isso. Bom domingo, boa semana a todos e até lá.